Boa noite a todos. Sem dúvida, um privilégio muito grande podermos estar novamente reunidos com esse objetivo de estudarmos a Palavra de Deus. E eu não tinha escolhido um hino para dar início à reunião. Eu até falei com o Alex, você escolhe 2 hinos aí. E parece que ele havia lido o que eu vou falar nessa noite. Principalmente esse segundo hino que cantamos, 264, fala bem o que nós queremos pensar nessa noite. E essa última estrofe é o que deve aquecer os nossos corações, né? Até que chegue lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Que ao meditarmos na palavra de Deus e quando cantamos, possamos ter os nossos corações confortados por Cristo, que em meio às tribulações nós vivemos, mas temos a esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor. Nós queremos, dando continuidade ao estudo que nós temos pensado já na semana passada, ler novamente o texto que nós já lemos, mas antes ler também aquele verso que nós iniciamos na semana passada, em 1 Coríntios 2, que nos fala da palavra de Deus que deve ser dita sem, por assim dizer, interferência humana, sem sabedoria humana, que a palavra de Deus e unicamente a mensagem que o Senhor quer nos trazer seja dita aqui nessa noite. Vamos ler novamente 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5. Aqui, como nós já dissemos, o apóstolo Paulo dizendo do seu compromisso de pregar ali aos irmãos em Corinto. Diz assim a palavra do Senhor: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Que seja essa uma verdade ao meditarmos na palavra de Deus. Na semana passada nós meditamos em Isaías, no capítulo 33, os versículos 15 a 17. Nós vamos ler novamente esse texto para dar continuidade aos nossos pensamentos. Isaías 33, versículos 15 a 17. Diz assim: o que anda em justiça e que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, e o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. Na semana passada nós começamos meditando em 6 características que o verdadeiro crente deve carregar. Aquele que um dia reconheceu o seu estado de pecado e se voltou a Cristo, reconhecendo nele o seu único e suficiente Salvador, ele carrega e deve carregar 6 características. Nós pensamos nesse primeiro verso que lemos, no versículo 15, que o verdadeiro cristão anda em justiça, ele fala a verdade, despreza o ganho de opressão, ele não busca o lucro desonesto, ele recusa aceitar subornos, tapa os ouvidos para não ouvir falar do mal e fecha os seus olhos para não contemplar a maldade. E nós pensamos que o cristão verdadeiro deve ter a sua vida mudada tanto interiormente, quando crendo no Senhor, e também exteriormente, no seu modo de caminhar, no seu modo de vestir, no que tem ouvido, o que tem visto. Então o cristão, o verdadeiro crente, deve ter a sua vida por completo mudada. E na sequência do versículo 16, no caso, nós começamos a observar
alguns privilégios que os verdadeiros crentes podem gozar. E, devido ao tempo, nós meditamos apenas em um privilégio, que foi a nossa nova posição em Cristo. Nós que outrora estávamos perdidos, andando segundo o curso desse mundo, pensamos que nós era como Adão, uma vez em Adão, mas agora salvos, temos uma nova posição em Cristo. E nós queremos agora, dando continuidade no verso 16, observar ainda alguns outros privilégios. E nessa noite o primeiro privilégio que nós queremos pensar é a nossa proteção em Cristo. Nós, que já somos salvos, podemos gozar de proteção por meio do Senhor Jesus. E queremos ler no comecinho do verso 16. Diz assim: as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. Então, nós podemos refugiar na fortaleza, na rocha eterna que é o nosso Senhor. E lembrando, nós iremos ler vários versos que irão basear os nossos pensamentos. Então eu peço mais uma vez a paciência dos irmãos quanto a isso. O primeiro verso que nos ajudará a meditar nesse primeiro privilégio é em Colossenses 3 e o versículo 3. Nos fala que a nossa vida está escondida em Cristo. Colossenses 3 e 3. Vamos ler o versículo 1, 2 e 3 para pegarmos um contexto melhor. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós, pensando nessa última frase, a vossa vida, podemos pensar nós que já temos Cristo em nossas vidas, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então nós reforçamos aqui essa ideia, que nós temos uma proteção em Cristo. O salmista, no Salmo 91, também nos fala disso, um salmo muito conhecido nosso. Vamos ler os versículos 1 e 2 do Salmo 91. Salmo 91, 1 e 2. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, o salmista é bem enfático em dizer que Deus, o Onipotente, o Altíssimo, Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele ele podia confiar. E nós também, que temos conosco o Senhor, nós podemos gozar dessa proteção em Cristo. Então todo crente desfruta dessa proteção. E nada pode acontecer na nossa vida sem que o Senhor o permita, sem que o Senhor dê, podemos pensar como Jó, liberdade para a ação do inimigo nas nossas vidas, mas isso acontecerá só com a permissão de Deus. Então nós podemos gozar dessa proteção. Em 1 João, no capítulo 5, versículo 18, nós vemos que o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Vamos ler esse verso, 1 João 5 e 18.
diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então nós podemos pensar nessa última parte, que o maligno não lhe toca. Então nós temos essa proteção, mas não devemos nos esquecer do início do verso, que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então nós devemos desfrutar dessa proteção, mas sem esquecer que nós temos que nos cuidar para não viver pecando. E ainda diz aqui: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Então nós devemos nos conservar neste mundo, nos proteger, por assim dizer, nos resguardar de ir a locais ou meditar em coisas que não nos traz crescimento espiritual. Mas nós queremos lembrar que essa proteção não nos imune de problemas. Isso não significa que nós ficaremos sem problemas nessa vida. Nós podemos pensar, como alguns às vezes dizem, que as lutas, as enfermidades ou a dificuldade financeira que sobrevém sobre uma pessoa é porque ela talvez está em pecado ou ela tem algum espírito maligno dentro do seu corpo. Isso nós não temos base na palavra de Deus para afirmar dessa maneira. Mas nós, como crentes, podemos sim sofrer perseguições, sofrer lutas, provas, enfermidades, e isso não significa que nós não temos a proteção de Cristo. Mas Deus nos faz crescer e nos guarda mesmo em meio a essas dificuldades, como nós podemos pensar em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. O apóstolo Paulo nos diz a respeito disso também. Romanos 8 e 28. O apóstolo vem dizendo das aflições que sobrevêm nesse tempo, mas que todas essas lutas não se comparam com a glória que nós receberemos nos céus, a glória que há de ser revelada a nós. Vamos ler Romanos 8 e 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O apóstolo vem no início desse texto, dizendo de lutas que ele enfrenta e de lutas que nós podemos enfrentar, mas todas essas coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós mesmo em lutas, em dificuldades, nós podemos gozar desse privilégio, dessa proteção em Cristo. E mesmo que esse corpo terreno se desfaça, que nós venhamos a morrer, nós podemos gozar de uma proteção eterna. Nós vemos isso em 2 Coríntios 5, e versículo 1. 2 Coríntios 5 e 1. Diz assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, o crente, mesmo que venha a perecer, seu corpo ser desfeito, ele tem a certeza de gozar uma proteção eterna, uma casa, uma habitação nos céus, não feita por mãos, eterna nos céus. Porque para o crente, como nós sabemos, a vida aqui é Cristo e tudo depende de Cristo e da sua grandiosa proteção, mas o morrer é lucro, como nós vemos em Filipenses 1 e 21. Vamos ler também esse verso. Filipenses 1 e 21.
porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, mesmo que, como nós já pensamos, tudo acabe, nós morremos, isso será lucro para nós que temos a certeza de vida eterna. Então, esse segundo privilégio na sequência que nós temos meditado. O terceiro privilégio que nós vemos naquele texto inicial de Isaías, que nós lemos, é a nossa provisão em Cristo. Vamos voltar lá em Isaías, versículo 16 ainda. Diz: o seu pão lhe será dado, e as suas águas serão certas. Então, aqui o escritor diz que aquele que confia no Senhor, que aquele que tem a sua vida depositada em Cristo, ele tem essa provisão em Cristo. Nós queremos ler alguns versos em alguns salmos que é muito rico em dizer da proteção e da provisão que o Senhor dá aos seus servos. Nós queremos ler inicialmente Salmo 34 e o versículo 10, que nos fala que toda a criação tem necessidade de provisão e deve buscar provisão, e que fala do sustento que o Senhor dá àqueles que o buscam. Salmo 34 e 10 diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então, podemos pensar o leãozinho, né, o filho do rei da floresta, sente fome, passa por necessidade. Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, de nada têm falta. Nós não queremos aqui fomentar vamos parar de trabalhar, então não vamos buscar pelo nosso sustento. Não. A palavra de Deus até nos fala a respeito disso, que aquele que não trabalha, não coma também. Então nós devemos sim buscar provisão, trabalhar, que é necessário, é um mandamento de Deus, mas aqueles que buscam ao Senhor, que vão ao Senhor em busca de provisão, o Senhor irá lhes prover. Nós vemos também, ainda no Salmo, agora no número 37, Salmo 37, 25, o salmista Davi aqui fala em toda a sua vida, ele que viu muita coisa, mas ele não viu um justo mendigar o pão. Diz assim, Salmo 37, 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, aquele que é justo perante o Senhor, aquele que é justificado, tem essa gloriosa provisão em Cristo. E é motivo de glorificarmos a Deus e, como nós temos cantado, estar contentes com Cristo e a sua provisão que Ele nos dá. E ainda no Salmo 127, aqui agora Salomão nos dizendo de quanto é inútil trabalhar sem que a nossa vida seja apoiada no Senhor. Que ele fala, vamos ler o início aqui para a gente poder entender o raciocínio. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E agora o verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Então o Senhor, Ele provê essas bênçãos aos seus amados, aqueles que Ele comprou com seu precioso sangue. Ele dá provisão, dá bênçãos, e seria inútil todo o trabalhar que é necessário se o Senhor não nos prover. E ainda Salmo 33,
Agora, o versículo 18 e 19 do Salmo 33. Aliás, nós não lemos ainda esse salmo. Salmo 33, versículos 18 e 19. Diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre o que o esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. Esse verso 19 é bem claro, né? Para livrar a sua alma da morte, e aqui nós podemos pensar ainda naquele ponto que nós havíamos dito da sua proteção, e também agora para conservar vivos na fome, a sua provisão. Mesmo em fome, mesmo quando passarmos por dificuldades, o Senhor irá nos conservar vivos. Então, pensando nesse aspecto material da provisão do Senhor. Mas, ao observarmos também a provisão que temos em Cristo no aspecto espiritual, nós temos também muito a observar na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, logo na introdução daquela carta aos irmãos em Éfeso, ele diz de bênçãos e de privilégios que nós temos, provisões que temos na vida espiritual. Efésios 1 e 3. Vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós temos do Senhor e do nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, provisões que nós mesmo, às vezes, nem conseguimos observar. Temos aquele hino que diz que nós devemos contar as bênçãos, mas são tantas, né? Às vezes nós nem observamos quando o Senhor nos livra e nos provê. Mas nós separamos aqui, então, alguns versos que nos falam de 6 provisões de caráter espiritual que nós desfrutamos, nós que estamos em Cristo. O primeiro é a vida eterna. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 28, nós podemos ver dessa provisão. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28. Diz assim: E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aqui, o Senhor Jesus dizendo de que o Pai lhe deu as ovelhas, nós que temos reconhecido o nosso pecado e nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, nós agora como ovelhas do Senhor, nós recebemos, dou-lhes a vida eterna, recebemos do Senhor vida eterna. Então, essa primeira provisão. Segunda provisão, ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 2 e 3, versículos muito conhecidos nosso, diz de uma morada perpétua. Nós já temos pensado nisso quando meditamos no tópico anterior, mas queremos reforçar. A morada eterna é uma provisão espiritual que temos pela pessoa de Cristo. Vamos ler João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós temos a promessa de Cristo que no céu há muitas moradas. Então, nós temos uma morada perpétua
e aqui no final do verso 3, para que onde eu estiver, estejais vós também. Um terceiro aspecto de provisões espirituais é um corpo transformado. Nós temos essa esperança de um dia termos o nosso corpo transformado. Em Filipenses 3, versículo 20 e 21, nos fala sobre isso. Filipenses 3, versículo 20 e versículo 21. Diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora o versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então nós temos, como vimos no verso 20, a nossa cidade nos céus e essa certeza de um corpo transformado. O Senhor transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Um quarto ponto é uma paz inabalável que temos pela pessoa de Cristo. E ainda em Filipenses, agora no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então a paz, uma paz inabalável, pois é a paz de Deus, não a falsa paz que o mundo tem a oferecer, que pode ser talvez momentânea, mas nós temos, pela pessoa de Cristo, essa paz de Deus, que guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo. O quinto ponto é uma herança incorruptível. Nós podemos ser providos em Cristo por uma herança incorruptível. E nós queremos meditar em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e o versículo 4. 1 Pedro 1, 3 e 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então nós temos essa viva esperança e uma herança incorruptível e incontaminável. E o sexto aspecto é: nós temos a garantia de receber um galardão pelo serviço que nós, quando salvo, recebemos a fazer e devemos o fazer. E nós queremos ler Colossenses 3, 23 e 24, que nos diz dessa provisão. Colossenses 3, versículo 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então nós devemos pensar que nós, quando salvo, recebemos uma missão de servir ao Senhor aqui neste mundo, e com essa certeza que receberemos do Senhor o galardão, porque a Cristo o Senhor servir. E nós devemos pensar que ao trabalharmos na obra do Senhor, nós devemos evitar o reconhecimento e buscar o reconhecimento humano, e não que alguém chegar para você e te elogiar, isso é um pecado e você já perdeu o galardão. Não, se você trabalha, se nós trabalhamos pensando em receber um galardão aqui da terra, um reconhecimento humano, isso é errado. Nós devemos trabalhar
e fazer tudo de coração como ao Senhor, esperando receber dele, e essa promessa que temos, que receberemos dele um galardão pelo serviço. E que maravilhosa graça que tem nos alcançado, de hoje nós podemos desfrutar de grandiosos privilégios, como nós temos pensado, uma melhor posição, uma divina proteção e uma singular provisão, tanto materialmente quanto espiritualmente falando. Mas nós, antes de prosseguir, queremos pensar ainda em um último privilégio, que é a nossa esperança em Cristo. Nós pensamos que todos esses privilégios que meditamos temos recebido enquanto aqui vivemos, e pensamos também em gozos futuros, mas principalmente esse quarto privilégio que nós vemos no versículo 17 do trecho inicial que lemos em Isaías. Vamos voltar lá e ler agora o verso 17 de Isaías 33, que fala de uma nova perspectiva em Cristo, da nossa esperança em Cristo. E aqui o profeta, depois de dizer de todos os privilégios que o crente recebe e goza, ele diz no verso 17: os teus olhos verão o Rei na sua formosura, e verão a terra que está longe. E antes de pensarmos nesse tópico especificamente, vamos ler ainda um verso em 1 Coríntios 15, que nos chama a atenção sobre a importância desse último privilégio, dessa esperança que temos em Cristo. Nós temos visto grandiosas bênçãos que gozamos, mas de nada valeria se essas bênçãos se findassem aqui nessa terra. Vamos ler 1 Coríntios 15, 19, que diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A esperança gloriosa que levam os que são crentes, de saber que os filhos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, verão o Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2, nos fala desse privilégio, dessa esperança de vermos o Senhor face a face. 1 João 3, versículo 1 e 2. Diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, esse último privilégio é que nós veremos a Deus. Os teus olhos verão o Rei, como diz o profeta Isaías. E ainda Apocalipse 22, versículo 3 e versículo 4. Diz assim, Apocalipse 22, 3 e 4. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Então, nós temos essa esperança de que um dia, quando com o Senhor estarmos, nós o serviremos e veremos o seu rosto. Essa feliz esperança deve mover a nossa vida aqui, pensar sempre, e eu falo por mim, quantas vezes na correria do dia a dia não temos parado a pensar nessa maravilhosa esperança que temos de um dia ver o Senhor face a face, aquele que criou e mantém todas as coisas. E que esse privilégio, como nós já pensamos, aqueça os nossos corações, como temos um hino no nosso cenário, até vamos cantar ele para encerrar,
aquela fiel irmã Fanny Jane Crosby, eu não sei se é assim que pronuncia, ela, mesmo sem enxergar, ela perdeu a sua visão muito jovem, ela pôde escrever as palavras do hino 308. Ela tinha a certeza absoluta de que veria o Senhor face a face. Nós podemos pensar que privilégio aquela irmã pode gozar e que nós também podemos gozar, e a certeza que ela tinha, mesmo sem enxergar nada nesse mundo, ela tinha a certeza de que veria o Senhor. Ela escreveu assim, a primeira estrofe, o coro diz: um dia a lida acabará, e meu descanso gozarei. Na glória que Jesus me dá, o seu amor desfrutarei. E face a face vê-lo-ei, por graça salvo cantarei. E nós queremos cantar esse hino finalizando essa reunião, e queremos dizer, se há alguém aqui entre nós, ou que depois irá nos assistir, que não tem a certeza, não tem essa esperança de um dia ver o Senhor, se você não pode cantar com verdade essas palavras de que veremos face a face, como essa irmã podia cantar, pense na sua situação perante Deus e reconheça o seu estado de miséria, de pecado, e se entregue a Cristo, reconhecendo nele seu único e suficiente Salvador, para que você goze, tanto aqui nessa vida de privilégios, quanto na eternidade, de uma nova e melhor posição em Cristo, desfrute de divina proteção e singular provisão, e tendo essa certeza de ver a Cristo face a face. Eram esses os pensamentos que eu gostaria de deixar com os irmãos, e que o Senhor possa completar a sua palavra em nossos corações. Se porventura há alguma coisa que não falamos, o Senhor possa nos ajudar também a crescer mais no conhecimento de Cristo e sermos edificados e consolados com a sua palavra. Que Deus nos abençoe.